Desafios. Oferecimento Garoto, sempre garoto. Fiquem ligados porque o diabo ele arma situações que aos nossos olhos e ouvidos vão ser muito agradáveis. Então, no momento que você buscar, virar mesmo para ele e dizer, Deus, olha, eu estou aqui, eu quero te conhecer. You're marvelous, you're glorious, beautiful Jesus. Estamos iniciando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu quero cumprimentar os nossos alunos que estão de férias, mas sempre curtindo o programa Desafios, essa garotada abençoada. Que Deus abençoe vocês aí durante essas férias e curtindo o programa Desafios. No programa de hoje, uma experiência tremenda. Ele foi traficante, preso algumas vezes. Eu tenho um bate-papo com Fernando José dos Santos no primeiro quadro. No quadro de variedades eu converso com a psicóloga, a doutora Flávia Luz Vaz. Temos ainda o quadro Fique de Olho e no final do programa um videoclipe especial do Rio Songs. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Nós voltamos já. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Ele foi usuário de drogas, se envolveu no tráfico e até preso algumas vezes. Hoje, motorista, um exemplo de superação. No programa de hoje eu converso com Fernando José dos Santos. Fernando, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Amém, pastor. Para mim também é um grande prazer participar de um trabalho como esse que eu posso levar ao público o que Deus fez na minha vida e da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou agora. Como foi esse início seu no mundo das drogas? Com quantos anos você experimentou pela primeira vez? Eu ainda era muito novo, pastor. Eu tinha de 9 para 10 anos. 9 para 10 anos? 9 para 10 uma anos. Criança. Era uma criança na época de eu brincar. Por influência de alguns amigos, eu comecei a fumar um cigarro. E me ofereceram um cigarro de maconha e eu aceitei, claro que era legal, que ia ser maneiro. E então eu comecei a fumar um baseado e logo mais eu comecei a arrumar algumas contendas dentro de casa porque eu precisava de esconder aquilo. E na verdade é importante a gente assim, colocar que a primeira droga a gente sempre ganha, né? Sempre ganha. Eles fazem você viciar. Depois que você vicia, você fala assim, agora você dá seus pulos. Você precisa de roubar, você precisa de tirar de dentro de casa o que a sua família suou a vida toda para conquistar. E você tira aquilo sem ver o dano que você está causando dentro da sua casa. Para manter aquilo que o diabo implantou na sua vida. Como foi o início no mundo do tráfico? Aí me veio uma oportunidade. Você quer vender, você vai vender tantos papéis são seus. Então eu vi uma oportunidade de ter sempre droga para me usar. Maconha, cocaína, eu sempre ia ter, eu vendendo. E então fui me aprofundando e dali eu comecei a conhecer muitas pessoas perigosas. Então comecei a cometer alguns pequenos delitos. E fui me aprofundando. E cheguei numa fase da vida do homem que para os outros não tem solução mais. E você chegou a ser preso, inclusive, algumas vezes? Fui preso algumas vezes, fui detido pela polícia. Pelas minhas atitudes incorretas diante do homem, diante de Deus. Hoje eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. Antigamente eu achava que eu era super-herói, que eu fazia, que eu conseguia sair porque eu era melhor, porque eu era bom, mas eu nunca entendi que havia alguém por trás daquilo tudo orando pela minha vida, que era a minha família, que era o pessoal da igreja. Fernando, como foi essa história de Deus na sua vida que ajudou você a superar? Você foi liberto das drogas, não é isso? Quanto tempo tem que você não usa mais drogas?
Quase 10 anos. Então, e você atribui essa libertação do mundo das drogas à sua experiência com Deus? Experiência com Deus. Porque o livro de João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há liberdade sem conhecer a verdade. Então o remédio, para quem está ouvindo, às vezes você não sabe o que você vai fazer, já não tem mais solução, está acabando com a família, é um pai de família, é um filho que já não aguenta mais ver a mãe sofrer, porque nós chegamos numa situação, pastor, que nós já não conseguimos mais ver a nossa família sofrer, porque nós sabemos que nós somos fazer sofrer. E eu te dou a receita para o seu problema, é palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi através disso aqui, pastor, que eu cheguei a esse ponto, que Deus me levantou, que Deus tem me colocado em lugares que eu nunca pensei que eu poderia estar. Não, e estar aqui hoje no programa Desafios, para nós é um privilégio conhecer mais uma história de Deus, como Deus transforma a vida das pessoas. Né? Jovem, bonito, e a gente sabe que se não fosse Deus na sua vida, talvez hoje você não estaria aqui para contar essa história. Com certeza, porque as situações que eu passei, pastor, foram muitas situações adversas. Quantas vezes eu pensei que o crime ia me dar o que eu precisava, que a droga ia me dar o que eu precisava, e eu não achei em outro lugar nenhum, pastor, essa felicidade, esse amor, uma família formada que eu tenho hoje, que eu sou casado, tenho 2 filhos. Hoje eu olho e contemplo tudo que Deus tem me dado. A minha casa própria. Eu nunca pensei que eu ia ter isso, mas Deus gerou isso na minha vida. E hoje eu tenho vivido o melhor de Deus, tenho vivido o melhor que Deus tem a oferecer ao homem. A palavra de Deus fala assim: se você quiser me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Isaías 19, 1, 19 e 20. Se você quiser me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Tem muitas pessoas nos assistindo, Fernando, que usam drogas, alguns estão sendo convidados, estão aí sendo aliciados para entrar no mundo das drogas e até do tráfico. Você que saiu de lá, qual a orientação que você dá para todos eles? Fiquem ligados, porque o diabo ele arma situações que aos nossos olhos e ouvidos vão ser muito agradáveis. Ele vai se colocar como uma coisa maravilhosa que você vai ver e vai gostar. Por isso, se coloque diante de Deus. Entenda o que está vindo diante de você, porque talvez não seja aquilo que você pensa. E às vezes pode destruir a sua casa, a sua família e a sua própria vida. E não só isso, levar a sua alma para o inferno. O que o nosso telespectador precisa fazer para ter esse Deus que te ajudou, que te libertou, que te fez um novo homem? O primeiro passo é nós reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, pastor. E nós nos arrependermos verdadeiramente do nosso pecado. Confessarmos a Deus com nossos lábios. E nos prostrarmos e falar: Deus, eu estou aqui, eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não aceito mais na minha vida o que aconteceu nesse passado negro para trás. E começar a mudar diante de Deus e falar assim: Deus, eis-me aqui. E Deus vai te colocar na posição de vaso valoroso. Para a gente fechar o nosso bate-papo, qual a importância, então, já que ele tem que buscar Deus, ele próximo da casa dele, buscar uma igreja ali, buscar o líder, pedindo auxílio? Eu entendo hoje, pastor, a igreja como um posto de gasolina para o servo de Deus, para o cristão, para o homem que quer permanecer no propósito de Deus. Porque o seu carro, se você não colocar o óleo diesel, ou a gasolina, ou o álcool, vai chegar um tempo que ele vai parar e você não vai ter como andar mais com ele. A igreja é dessa forma. Se nós começarmos a parar de paramos de ir no culto, depois paramos em outro, depois começamos a ir só no domingo, nós vamos enfraquecendo até um ponto que esse combustível vai se acabar. E nós não vamos mais conseguir caminhar. Por isso que é necessário nós congregarmos, nos reunirmos com o povo, com o propósito de juntos louvar a esse Deus que tem feito toda essa diferença na vida do homem aqui na terra. Eu costumo dizer, Fernando, que a gente deve ir à igreja com vontade, sem vontade, com dor, sem dor, com sol, com chuva, porque é ali que a gente se alimenta e a gente mantém essa chama acesa. Não é verdade, pastor? Fernando, quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns, viu? Permaneça nessa fé e com esse vigor, levando sempre essa mensagem de esperança. Amém, para o nosso próximo. Obrigado. Deus te abençoe. Pela oportunidade, pastor. Deus abençoe vocês. Amém. No programa de hoje eu conversei com o Fernando José dos Santos, motorista. Mas olha o passado, que história de superação. Foi usuário de drogas, traficante, preso algumas vezes,
Mas hoje esse homem bonito, restaurado, com família, 2 filhos, só Jesus para mudar a história das pessoas. Quer fazer o mesmo por você. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. Eu estou na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Será uma alegria apresentar esse Jesus para você. Desafios, volta já. Percorrer o caminho para o sucesso não precisa de tantos obstáculos. Fazendo pós na São Camilo, você chega mais rápido ao mercado de trabalho. Vários cursos em diversas áreas. E mais, a São Camilo traz para o Estado a primeira pós-graduação em acreditação hospitalar. Pós São Camilo, você na frente. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Agora eu quero te fazer um convite especial. Anote aí na sua agenda, nos dias 29, 30 e 31 de julho, sempre às 19 horas, vai acontecer na IAD Desafios uma conferência sobre fé e finanças. Quando nós nos voltamos para a Bíblia, você vai ver que Deus usou diversos homens e mulheres bem-sucedidos. E por que eu não posso gozar das bênçãos de Deus? Você não pode recebê-las. Então o pastor Júnior Santos é o nosso conferencista, 29, 30 e 31. Um homem que Deus tirou do fundo do poço por diversas vezes, chegou a pensar até no suicídio. Mas Deus o tirou do fundo do poço e mudou completamente a história dele. E ele vai ser o canal, a bênção, o homem que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Então venha, traga toda a família, convide os amigos. Último final de semana de julho, sempre às 19 horas. A partir desse momento tem um bate-papo com a psicóloga, conferencista, escritora, a doutora Flávia Luz Vaz. Flávia, uma alegria recebê-la aqui. Alegria é minha, pastor. Flávia, você, além de psicóloga, a gente toma conhecimento, você tem desenvolvido aí várias palestras, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Que trabalho é esse que você vem desenvolvendo como conferencista? Na verdade, assim, nasceu muito dessa ideia de que é fundamental a informação, o conhecimento. Então, o que eu observava? Às vezes eu trabalho dentro do consultório, onde você está ali, você e um paciente só. Você oferecia informações que eram tão importantes para a vida daquela pessoa, que pensar isso de uma forma coletiva, né, eu poder falar sobre o que é o ser humano, né, o que a ciência diz e o que a Bíblia ensina. E de repente, coletivamente, você consegue ajudar um número muito maior de pessoas. Exatamente. Eu brinco que eu sempre tive a ideia, e eu falava isso quando eu estudava psicologia, que eu queria ser psicóloga de multidões, que seria levar o ensino da psicologia, com uma ênfase na Bíblia, que é a minha história, para muitas pessoas. Então, nasceu um pouco disso, assim. A coisa tem andado em torno das oportunidades que vão surgindo, né? Ou seja, na verdade, isso já estava lá atrás no coração da Flávia, né? Já. E Deus tem dado oportunidade de realizar. E você, além de desenvolver hoje essas palestras, você também tem uma classe na igreja onde você congrega somente com psicólogos, psicanalistas. Isso. E aí, por que isso? Então, nós, há 2 anos atrás, começamos a reunir a igreja onde eu congrego com as profissionais que já estavam formadas e estudantes de psicologia para estudar psicologia e Bíblia. Pensar a relação da palavra com o ser humano, da palavra com as relações humanas. E olha, é legal você falar sobre isso, porque a gente ouvir uma psicóloga associando a ciência com a Bíblia, muitas vezes a gente tem pessoas que querem contestar isso. E você, falando com conhecimento da ciência, né, sobre a importância de Deus. Como você conseguiu assimilar isso? Se ele é autor da criação, Deus, e a ciência, o que ela faz? Ela busca, senão, desvendar a criação. Então, Deus fez o homem. E o cientista vai lá e estuda o ser humano. A ciência psicológica estuda o psiquismo humano, como funciona. O cientista faz descobrir aquilo que Deus criou. Então nós trabalhamos com a seguinte vertente, é do princípio.
né? Todo o princípio que está inscrito na Bíblia, ele vai trazer consequência de bênção, de benefício. O Deuteronômio 28 fala sobre isso. Então nós trabalhamos com essa vertente, com esse princípio dentro de todo o trabalho. Como nasceu essa história de Deus na vida da Flávia? Essa coisa mais importante. Eu falo que já está até repetido isso. Eu fui uma criança inquieta com a seguinte questão: de onde eu vim, para onde eu vou? E eu cresci, embora tenha tido uma formação cristã até em torno de 6 anos de idade, depois meus pais não estavam mais ali no Evangelho e eu fui querendo saber. E aí eu procurei Jesus, eu falo que eu procurei a verdade. Com quantos anos você teve esse encontro com Cristo? 15 anos. Quer dizer que já desde a sua infância você tinha essa busca. Uhum. E em Cristo essa resposta ela foi definida para mim. Eu já entendi de onde eu vim, do coração de Deus, de um projeto que estava no coração de Deus e que eu ia viver com Ele eternamente. Vamos falar sobre o seu livro? Você escreveu aí agora, temos uma escritora, psicóloga. Começando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos mostrar o livro e apresentar. Olha, aqui está aqui a grande teia de Deus. Isso aqui trouxe para você, pastor. Ah, tá bom, obrigado. A grande teia de Deus. Por que teia de Deus? Esse livro aí nasceu dessa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Eu sempre acreditei nessa ideia de que existe um projeto, que as coisas não são um simples acaso, né? É até uma coisa que contraria um pouco a ideia da teoria da evolução, né? De que nós estamos aqui por um simples acaso. Não, nós estamos aqui porque existe um pensador inteligente, um projetista que arquitetou toda a humanidade, né, em uma grande teia de relacionamentos. E eu tive um encontro em um determinado momento da minha vida com o Salmo 139, no versículo 16, quando o salmista afirma que os dias dele eles foram escritos por Deus, quando nenhum deles havia ainda. E eu falo que eu comecei a tentar imaginar isso. Como que minha vida já existia, Deus já tinha escrito algo para mim, quando eu nem existia, né? Porque Deus tinha um projeto. Não significa que esse projeto seja um projeto fechado, um destino, traçado que eu não tenho escolha. Pelo contrário, é como se Deus tivesse uma grande ideia sobre a Flávia, sobre o Eli, e Ele escreveu isso e Ele espera que a gente viva para entender e realizar esse projeto. A minha vida é uma linha do projeto dele, a sua é outra, da Denise é outra, de cada pessoa representa uma linha, e essas linhas se cruzam numa teia. Eu uso muito a comparação com o projeto do arquiteto, né, do engenheiro. Ele quer algo, ele traça o projeto num papel, né, e agora hoje no computador, né, ele projeta isso, e Deus faz da mesma forma. É uma coisa até meio surreal, né, Flávia? A gente pensar, porque a gente na nossa pequenez, alcançar Deus é muita ousadia nossa, né? Mas pelo menos a gente está tentando e a gente consegue extrair da palavra respostas que, na verdade, vêm atender, talvez lá no fundo da nossa alma, e atingir até aquela, talvez, uma tristeza, uma angústia, venha a ser preenchida, restaurada através da própria palavra. Né? Como o nosso telespectador pode ter esse Deus que a psicóloga Flávia estudou, descobriu e encontrou na palavra, na própria Bíblia, o fortalecimento, a consolidação daquilo que você buscava? Eu vejo às vezes Deus como aquele pai que ama demais o filho e que às vezes o filho tem o pai, mas nem liga pro pai, não dá valor. Então, no momento que você buscar, virar mesmo para ele e dizer: Deus, olha, eu estou aqui, eu quero te conhecer, né? Eu quero provar dessa verdade de que o Senhor tem um plano para a minha vida e eu quero viver isso. Se ele quiser provar Deus está acessível, Deus disponível, quer. Com certeza. É só ele buscar. É só fazer uma simples oração, né? De pedir mesmo, para que ele se revele, né? E aí, uma coisa que eu observo, assim, quando eu caminho com pessoas que viveram essa experiência, como eu, né, de salvação, é que quando elas se voltam para Deus e começam a pedir a Ele que Ele se mostre, elas começam a perceber que Ele sempre esteve ali. Elas reconhecem que Ele já estava cuidando do caminho delas, mesmo quando elas não reconheciam Ele. Você me fez lembrar daquele poema Pegadas na Areia, né? Deus está sempre presente com a gente. Exatamente. Né? Ô Flávio, eu agradeço, viu, pelo carinho de você estar conosco aqui no programa Desafios e trazer tanta informação, uma riqueza aí
daquilo que Deus tem feito na sua vida e através de você para abençoar as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, viu? Obrigada. No programa de hoje é uma pena, né? O nosso tempo é curto, que é tão gostoso falar sobre as coisas de Deus. Mas hoje eu conversei com a psicóloga, palestrante, escritora Flávia Luz Vaz. Veja bem, você pode provar esse Deus agora em casa. Deus é Pai e Ele está de braços abertos para receber você e toda a sua família. Mas a iniciativa, eu costumo dizer que a escolha, ela é nossa. E Deus deu esse direito de você querer ou não. Sabe, escolha Deus. Eu gostaria de apresentar esse Jesus pessoalmente para você, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. Venha, traga toda a família, convide os amigos também, o endereço está no vídeo, eu estou na Ilha de Santa Maria. Desafios, volta já. Percorrer o caminho para o sucesso não precisa de tantos obstáculos. Fazendo pós na São Camilo, você chega mais rápido ao mercado de trabalho. Vários cursos em diversas áreas. E mais, a São Camilo traz para o Estado a primeira pós-graduação em acreditação hospitalar. Pós São Camilo, você na frente. Agora uma dica especial do programa Desafios para você que está precisando de cortinas, persianas e papel de parede. Você pode dar um pulinho nas lojas Móveis Conquista. Você vai ver o showroom da Lúcia Salles. Ela é designer nessa área, é quem entende e vai dar solução para o seu problema, para a sua necessidade. Você será atendido por um profissional preparado que vai te mostrar toda a linha de produtos, inclusive papel de parede nacional e importado. Vai agendar uma visita na sua casa ou empresa. Então, persianas, cortinas, papel de parede é com a Lúcia Salles, designer de cortinas. Bom, como eu anunciei nos programas passados, no dia 25 de abril de 2013, nós estaremos saindo de Vitória rumo a Tel Aviv, Israel. Depois nós vamos para Istambul, na Turquia. É claro que nós vamos conhecer a Palestina também. E vamos para Paris, na França. Você não pode ficar de fora. Todas as informações é com a US Travel. O telefone está no vídeo para todas as informações. Nós vamos sair no dia 25 de abril de 2013. Você não pode ficar de fora. Mas veja bem, as vagas são limitadas. Então você precisa se inscrever rapidamente. Converse com o seu marido, com a sua esposa. E, se possível, leve a família toda. Você já leu a biografia do homem que foi o maior exemplo de amor? Ele entregou a vida dele pelas pessoas. Eu estou falando de Jesus Cristo. Às vezes lemos tantas coisas, tantas literaturas, existem tantos livros bons, mas você já leu a biografia de Jesus Cristo? Se você ler a Bíblia, você vai ler os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai conhecer profundamente que exemplo foi este homem para a sociedade e para o mundo, né? Então veja bem, no dia 3 de outubro nós vamos ter as eleições. E principalmente nós evangélicos costumamos dizer que Jesus é o padrão, aprendemos isso na Bíblia Sagrada. E que tal escolhermos o nosso candidato, a nossa candidata, que tenham as atitudes, os exemplos que o Cristo deixou. E olha, a própria palavra diz o seguinte, que nós conhecemos a árvore é pelo fruto que ela dá, e da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Então, ou o candidato ele é bom, ou ele é ruim. Não tem como ser mais ou menos. Então, se o fruto dele é bom, vamos eleger essa pessoa. Agora, se essa mesma pessoa tem coisas boas e coisas ruins, vamos estudar melhor antes de votar. Não venda o seu voto, valorize o seu voto e não deixe de votar também. Isso é uma questão de responsabilidade, porque nós vamos escolher aquele que vai administrar o nosso município. Bom, gente, o inverno chegou e nós sabemos que o frio combina com o chocolate. E quando eu estou falando de chocolate, eu estou falando de Chocolates Garoto e os seus maravilhosos produtos.
E a dica de hoje é a Caixa Serenata Coração. Vem com 9 bombons em formato de coração, com casquinha de chocolate ao leite e recheio de creme de castanha de caju. Igual ao Serenata tradicional de que vocês já conhecem bem, mas nesse formato super romântico de coração. Mas se você é fã dos bombons bola, eu tenho uma outra dica para você, que é a Caixa Serenata Mix. Ela vem com serenata de amor em 3 deliciosas versões: o tradicional, branco e mousse, cada um com um sabor mais especial que o outro. É a Chocolates Garoto deixando o seu inverno cada vez mais gostoso. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios, mas você ainda fica com um videoclipe especial do Rio Songs. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana. Bom, uma semana de vitórias, cheio das bênçãos de Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. You're marvelous, you're glorious, beautiful Jesus. You're wonderful, you're powerful. Great I am, Jesus. You're marvelous, you're glorious, beautiful Jesus. You're wonderful, you're powerful. Great I am, Jesus. Your name is lifted high over all. The King of Kings and Lord of Lords. The angels cry, the earth proclaims, Jesus is the marvelous, you're glorious, beautiful Jesus. You're wonderful, you're powerful. Great I am, Jesus. Your name is lifted high over all. The King of Kings and Lord of Lords. The angels cry, the earth proclaims, Jesus is the King. Your name is lifted high over all. The King of Kings and Lord of Lords. The angels cry, the earth proclaims, Jesus is the King. Jesus is. Desafios. Oferecimento Garoto. Sempre Garoto.